Por causa da vergonha de confessar pecados, muitas pessoas vivem escravizadas pelos pecados não confessados. Precisamos compreender que o diabo é sempre astuto, ardiloso, e ele sempre vai procurar uma forma de não liberar as suas vítimas. O diabo não quer liberar vítimas. Ele influencia, tenta as pessoas caem, pecam, e depois ele influencia para que a pessoa não confesse os seus pecados e volte a viver de forma livre. Eu sei que não é fácil reconhecer os seus erros, mas é preciso reconhecê-los e buscar diante de Deus o perdão para a restauração. Não viver escravizado pelo inimigo é, sem dúvida, a melhor atitude que nós podemos escolher durante toda a nossa vida espiritual. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024. E na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, onde trataremos sobre confessando e abandonando o pecado. Esta é a lição do dia 26 de maio de 2024. E o texto áureo da nossa lição está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu tenho dito que, às vezes, as pessoas escolhem um caminho errado e na trilha, na caminhada, não é? Estamos tratando durante esse trimestre sobre a carreira que nos está proposta. Então nós precisamos entender que pessoas escolhem o caminho errado e trilhando o caminho errado começam a orar para que Deus derrame sobre elas as suas bênçãos. E é muito importante nós compreendermos que se queremos as bênçãos de Deus, não podemos quebrar princípios. É muito nítido nós entendermos que é só fazer certo que dá certo. É só fazer a escolha certa, é só passar pelo caminho certo que dá certo. Nós precisamos ter coragem. Aliás, precisamos primeiro lutar para não pecar. Nós vamos falar isso aqui na aula de hoje. Mas se falharmos, se pecarmos, precisamos ter coragem de não encobrir as nossas transgressões. E é claro que nós vamos falar sobre confessando e abandonando pecados, e vamos pensar aqui, todo pecado, tudo que a gente falha, toda falha que a gente comete, realmente a gente precisa confessar a líderes, a pessoas, a homens. Nós vamos entender isso aqui, um pouco disso na aula de hoje. Mas a confissão ao Senhor e o abandono da falha é extremamente necessário. É claro que não adianta só confessar e continuar praticando, e confessando de novo e praticando. O texto diz que o que confessa e deixa alcança misericórdia. Talvez a falta de prosperidade de algumas pessoas, e é claro que a gente tem que entender que prosperidade não é só questões financeiras, prosperidade é um bem-estar que vem sobre a nossa vida em todas as áreas. Então, talvez a falta de prosperidade de algumas pessoas está em não confessar alguns pecados e viver escravizado, sendo perturbado por uma culpa e por um processo de escravidão que o diabo promove na vida das pessoas. A verdade prática nos diz que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. E uma coisa importante nós tratarmos aqui, já no início da nossa aula, é que nós precisamos lutar para crescer, para passar fases na vida espiritual, a fim de não permanecermos sempre pedindo perdão pelos mesmos erros. Porque tem pessoas que vivem num ciclo vicioso. Ela pede perdão, mas não abandona e erra de novo. Ou seja, aquele pecado, aquela falha já se tornou algo recorrente. Eu costumo falar que falhas, é uma frase que Deus trouxe ao meu coração há uns tempos atrás, é a seguinte: falhas repetitivas cotidianamente podem significar um erro, uma falha de caráter. Ou erros repetitivos cotidianamente pode significar um erro de caráter. Talvez não é somente
uma falha que você está cometendo. Talvez é preciso orar para que Deus trate o seu caráter, para que Deus cuide, trate o seu caráter, a fim de que você consiga vencer todas estas falhas. Leitura bíblica em classe, uma lição como esta, falando sobre confessando e abandonando o pecado, é claro, não podia faltar o Salmo de número 51, versículo 1 ao 12, e a primeira epístola do apóstolo João, versículo 1 e o versículo, capítulo 1 e o versículo 9. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 1 de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Versículos 8, 9 e 10. Nos diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nesses dois textos, nós temos um texto de confissão de Davi, e eu fico pensando, aliás, já pensei muito, né, para chegar a uma conclusão e estudei sobre por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois de pecar, continuou sendo. Davi, ele demonstra uma capacidade de arrependimento que nenhum outro personagem bíblico demonstra. Se você olhar, por exemplo, quando Deus conversa com Adão e Eva, no Éden, após o pecado, eles arrumam desculpas. Deus fala: Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que só me deu. Eva, e aí? Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Davi não. Davi chega e fala com Deus: ó, contra ti somente pequei, fiz o que aos teus olhos eram maus, eu pequei porque a iniquidade fui gerada e em pecado me concebeu a minha mãe. É claro que isso não quer dizer que Davi era filho bastardo, como alguns doidos falam por aí. Davi está falando do pecado que é inerente à raça humana. Está falando da iniquidade, fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está falando desse pecado que a partir de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Ele está falando: Deus, não tem justificativa. Não tem aqui uma razão plausível. Eu pequei porque eu sou pecador. Eu pequei porque eu realmente vacilei, cometi a falha, mas ele se arrepende. No Salmo 32, a gente vai perceber que ele demonstra também o quanto aquele pecado não confessado perturbou a sua vida, o adoeceu. E no Salmo 51 ele demonstra um arrependimento intenso, sem responsabilizar ninguém, assumindo toda a responsabilidade e buscando o perdão de Deus. Na nossa introdução, o nosso comentarista, nosso escritor, pastor Osiel, ele fala que atualmente muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza, ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Quando a gente estuda teologia do Antigo Testamento, tem um autor que eu gosto muito, que é o Ralph Smith, e no seu livro Teologia do Antigo Testamento, quando a gente estuda sobre a martiologia no Antigo Testamento, ele fala algo interessante. Ele fala que o pecado hoje tem passado por um processo, hoje não, já de uns tempos para cá, as pessoas tratam o pecado com arrefecimento.
a tratativa do pecado passou por um processo de arrefecimento. Essa ideia do pecado. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estou com um problema. Tá, irmão, qual é o seu problema? Não, que eu estou tendo relação sexual fora do casamento. Isso não é problema. Isso não é um problema. Isso é pecado de adultério. Ah, pastor, a moça, o rapaz vem, eu tô com um problema, tô tendo relação sexual com meu namorado, com minha namorada. Isso não, isso é pecado de fornicação. Então a gente tem que dar nomes. É pecado. Ah, pastor, tô passando por um problema, sou mentiroso. Não, isso não é um problema. Isso é pecado. Ah, pastor, eu sou fofoqueiro. Isso é pecado. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que dissemina contenda entre os irmãos. E a fofoca faz isso. Dissemina contenda entre os irmãos. Então nós vivemos um arrefecimento da ideia do pecado. Outra coisa que o Ralph Smith fala, e é muito próprio, é que a Bíblia trata o pecado com severidade. Já parou para pensar que todas as coisas que ocorrem na Bíblia, todos os fatos que se desencadeiam na Bíblia, após a queda, se desencadeiam por causa da queda? O pecado gera toda uma ação de Deus para restaurar a humanidade de volta. Então o pecado tem que ser encarado com a severidade que a Bíblia encara, que a Bíblia propõe. Então nós precisamos falar disso, falar de pecado, falar que pecado é pecado não é um problema, não é uma dificuldade, não, é pecado. E o pecado é tratado na Bíblia de forma severa. Outra coisa que é importante falarmos aqui, antes de entrarmos no comentário aqui dos pontos da lição, é que, como líder, como pastor de igreja, eu quero falar algo que é importante para nós, liderança como um todo. As nossas ações como líderes contribuem para que as ovelhas confessem os seus pecados. Nós precisamos, como líderes, resgatar um senso de confiança, porque é claro que nos justifica. Eu sou policial militar e na polícia a gente sempre fala uma coisa, explica, mas não justifica. Não justifica, mas explica. Então é o que eu vou falar aqui agora. Não justifica, mas muitas pessoas não confessam os seus pecados porque ou elas mesmas já sofreram decepções por falta, por quebra de confiança, de confidências pastorais, ou pessoas conhecidas sofreram decepções. Quantas pessoas você conhece que não tem mais coragem de confessar para um líder? Porque sabe que o líder vai comentar com a sua esposa, e a esposa tem uma melhor amiga, e essa melhor amiga tem outra melhor amiga, e daqui a pouco tá todo mundo sabendo. Quantas pessoas não têm coragem mais de confessar os seus pecados para um líder, porque na hora de um estudo bíblico, na hora de uma pregação, o líder vai falar, pois é, tem uns irmãos aí que não sei o que, faz isso. Só falta falar, né, irmão fulano? Só falta citar o nome da pessoa. Então, como líderes, nós precisamos ter uma postura ética diante de Deus. E, sobretudo, entender que quando a pessoa nos procura para confessar um pecado, essa pessoa é digna do meu respeito. Eu preciso preservar a idoneidade moral desta pessoa, porque ela veio acreditando, vendo em mim um líder que Deus chamou, que Deus escolheu, para que fosse um instrumento, para que eu seja um instrumento de Deus para a vida dela. Então, mesmo antes de nós tratarmos aqui dessas questões de confessar pecado, enfim, nós precisamos deixar isso muito claro. Como líderes, nós precisamos ter uma postura que resgate a confiança dos nossos liderados, a fim de que eles olhem para nós e saibam, eu posso contar com esse pastor, eu posso confiar nesse líder, eu posso falar com ele tudo que eu fiz ou todos os meus sentimentos, que ele não vai me criticar, ele vai me tratar como alguém que precisa ser curado. Não é? Já pensou se quando a gente caí, quebrei o braço, aí eu chego no hospital, no pronto-socorro para ser atendido, eles me direcionam para um ortopedista. Aí o ortopedista pergunta para mim assim, o que você arrumou? Eu falo, não, eu tava jogando bola, caí, quebrei o braço. Já pensou se em vez de tratar o meu braço quebrado, o ortopedista começar a falar, rapaz, mas nessa idade você não tem idade pra bola mais não, que não sei o que, você já tá velho, que não sei o que, você é canela de pau, você não sabe jogar bola. Já pensou se ele começar a me criticar, ao invés de tratar aquilo que precisa ser tratado? É o que nós fazemos muitas vezes na igreja, infelizmente. Nós mais criticamos as pessoas pelas falhas que elas cometeram do que falamos, você quer ser tratado? Você quer realmente melhorar?
Você quer crescer? Você quer ser livre? Senta aqui, eu vou te ajudar, eu vou tratar você. Nós não fomos chamados para criticar, nós fomos chamados como líderes para ser bênção de Deus na vida das pessoas, tratá-las. Você pode me dizer, pastor, mas tem alguns que não querem. Ok. Aqueles que não querem, ok. Você vai fazer o seu papel. E se for preciso fazer 2, 3, 4, 1 milhão de vezes, nós só estamos cumprindo o nosso ministério. Nós só estamos desenvolvendo o nosso ministério. Eu um dia desse falei com um rapaz, me permita exercer o meu ministério. Me permita cuidar de você. Me permita tratar você. Porque foi para isso que Deus me chamou. Ah, pastor, mas a pessoa não conserta. Não é o meu problema. Não é o meu papel consertar ninguém. Isso aí é o Espírito Santo que faz, é Ele que transforma. O meu papel é exercer o meu ministério. E para que Deus me chamou? Ah, Deus me chamou para o ministério pastoral. Então pronto, é isso que eu vou fazer. Vou exercer o meu ministério pastoral. Primeiro ponto da nossa lição. Vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. A confissão de pecados. A confissão de pecados. Definição, o verbo confessar, primeiro parágrafo, né, definição. O verbo confessar vem da palavra hebraica yadá, e essa palavra aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Então, confessar é tirar de cima de si, jogar para fora, jogar para longe, atirar, lançar. Né? E, por outro lado, significa também confessar a alguém que vai lhe estender a mão. No finalzinho do parágrafo, o pastor Osiel Gomes diz aí que podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então, o que é confessar? É professar. Né? Confessar, eu sei, eu faço, é aquilo que eu conheço. Então, a confissão tem a ver com uma atitude de quem realmente quer abandonar o erro. De quem realmente quer abandonar o erro. Se a pessoa não quer abandonar o erro, ela não vai confessar. Mas esta é a definição de confessar. Jogar para fora, abandonar o erro, alguém que vai estender a mão, enfim. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano.
Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Confissão de pecados na Bíblia. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Não é possível alguém confessar sem reconhecer. E eu escrevi aqui que a confissão é uma declaração de conhecimento. Ó, eu conheço a minha falha, eu conheço o meu pecado, mas é uma declaração também de reconhecimento do pecado. Não é só conhecer a sua situação, é reconhecer, é conhecer que cometeu uma falha e reconhecer que precisa de restaurar, de consertar isso, reconhecer que precisa deste perdão. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, pastor Osiel trata sobre o símbolo da confissão de pecado. E lá no final ele escreve, ele argumenta, e lá no final ele diz: quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28:13. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Confessar é querer ficar livre da culpa e da acusação. A confissão nos faz ser livre da culpa e da acusação. Uma coisa importante a se falar aqui é que eu ouço algumas pessoas dizerem assim: ah, pastor, Deus perdoa, mas o povo não. Será? Será que é o povo que não perdoa? Ou será que são algumas pessoas que não querem dar oportunidade para o arrependimento? E vamos ser sinceros, algumas pessoas que têm até inveja devido ao ministério que alguém exerce, aí quando essa pessoa falha, outras pessoas dizem: não, mas se a gente realmente liberar aqui, e aí a pessoa de repente vai voltar a exercer o ministério. Então não é uma maldade, não é uma forma demoníaca da gente não permitir que a pessoa exerça o ministério dela mais. Então esse negócio de que Deus perdoa, mas o povo não, tem que ser abandonado. Se Deus perdoa e se o pecado que nós cometemos é essencialmente uma falha contra Deus, por que que Deus perdoa e a gente não? Por que ficar lembrando disso? Então o pecado, a confissão de pecado, é querer ficar livre da culpa. Ou seja, tem algo que está culpando a pessoa e ela confessa, joga isso para fora, estou livre da culpa. Mas ela tem que estar livre também da acusação. Uma vez que ela pediu perdão, uma vez que ela confessou, que ela reconheceu, que ela se lançou em Deus pedindo perdão, outra coisa, a Bíblia diz que quem acusa os filhos de Deus é o diabo. Então, cuidado, você não está substituindo o diabo em alguma função dele aí. Não é? Cuidado com pessoas que querem substituir o diabo, acusar. Então, a confissão de pecado nos deixa livres da culpa e da acusação. Segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Primeiro parágrafo, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecados não se trata apenas de um ensino judaico, mas também de um ensino cristão. Quem ignora, tá aí, eu estou lendo aqui o que o pastor Osiel nos propôs. Quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida espiritual de aparência e morte espiritual. Então, vive uma vida espiritual de aparência e morte espiritual. O que encobre a transgressão, diz Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas, pastor, nem de vez em quando? Nunca prosperará. Às vezes as pessoas vivem uma falsa prosperidade, uma pseudo-prosperidade, acreditando que está tudo certo. Mas é só uma questão de tempo que a pessoa vai chegar no reconhecimento de que, na verdade, não é próspera. O que nós precisamos fazer? Falhou? Confesse. Quando confessamos os pecados, ficamos livres dos males que o pecado provoca. Não está mais em nós. Então, confessar o pecado é se ver livre, livre. Confessar o pecado é trilhar uma jornada livre, sem peso, sem peso. E aqueles que confessam vivem uma vida resolvida. Vivem uma vida resolvida. Eu conheço um pastor que falhou realmente,
pecou e tal. E o caso dele foi tratado, ele confessou e foi tratado. E um dia alguém chegou para tentar, né, jogar na cara dele. Ele falou: irmão, dá licença, eu sou um homem de vida resolvida. Eu sou um homem de caso resolvido. Eu resolvi o meu caso lá atrás. Aí eu conheço um rapaz que fala assim: ó, se você quiser me encontrar, não vá no meu passado, porque eu não estou mais lá. Então, confessar o pecado é deixar o passado resolvido lá atrás e seguir em frente. Então, quando as pessoas nos buscarem no nosso passado, elas não vão nos encontrar. Por quê? Nós não estamos mais lá, mas é importante não deixar pendências lá no passado. Segundo parágrafo do segundo ponto, as consequências do pecado em Adão e Eva. E no meio do parágrafo, o pastor Ziel nos propõe que, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. A pior delas, a separação de Deus. Separação de Deus. O pecado separou. Isaías disse ao povo de Israel: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a pior consequência dela. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós reatamos a comunhão com Deus. O pecado separa, impede que nós nos aproximemos de Deus. Mas a confissão nos aproxima de novo. Outra coisa que o pastor Uziel nos propõe é que sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas repassaram a todo o gênero humano e natural. Agora, como é que nós entendemos, como nós podemos entender o processo de transmissão do pecado à raça humana? Eu sempre pensei assim: Adão pecou, o problema é dele. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver com isso? Se Adão pecou, por que eu sou culpado do pecado dele? Na verdade, a transmissão do pecado à raça humana não é genética. Não é genética. Né? A transmissão do pecado à raça humana, ela se dá da seguinte forma: a partir do momento que Adão pecou, todo mundo à sua volta foi contaminado pelo pecado. Porque tudo que ele começa a fazer, tudo que ele começa a gerar neste mundo, são ações envolvidas pela essência do que ele é. E ele é agora pecador. Então, o mundo foi contaminado com esse pecado, não só por uma punição divina, mas por toda uma atitude deste homem pecador. Agora, então nós nascemos neste mundo permeado, envolvido pelo pecado, e é isso que Davi fala: em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a sua mãe. Então, a raça humana, ela nasceu no mundo permeado pelo pecado, e aí nós nascemos pecadores. A Bíblia diz em Gênesis que o homem é mau, Deus falou, o homem é mau desde a sua meninice. Mas é possível em Cristo. Cristo veio justamente para mudar essa história. Terceiro parágrafo do segundo ponto: as consequências do pecado em Davi. E como eu já citei aqui, o Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. O pecado envelhece, tira a saúde, tira a nossa paz. O pecado não interfere só na nossa vida espiritual, até porque a nossa vida física depende também da vida espiritual. Eu ensino que nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Então tudo em nós é espiritual. Aí Davi diz: os meus ossos envelheceram, eu me enfraqueci, fiquei doente. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros a fim de que eles fossem cancelados. E o salmista purificado. Tem um texto que me chama muita atenção e que causa muito temor. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Fala que Davi matou Urias e aí casou-se com a mulher dele. E no finalzinho ali do capítulo 11, o texto diz assim: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Parece que estava tudo certo. Davi era rei, tudo deu certo. O plano que ele arquitetou, trouxe Urias, ele não deitou com a mulher, mas ele tinha um plano A, plano B, plano C, e, enfim, quantos fossem necessários. Mandou Urias, morreu na batalha, a mulher estava grávida e agora pronto, ele já casou com ela. Parece que estava tudo certo. Ele era o rei, então fez. Aí o texto diz: porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não há nada pior na nossa vida quando o que nós fazemos parece mal aos olhos do Senhor. Pode parecer bom aos olhos de todos, mas se pareceu mal aos olhos do Senhor,
nós precisamos consertar. E é bom que a gente conserte, porque a misericórdia do Senhor também está disponível a nós. Aliás, a tratativa de Deus conosco é justamente por causa da sua misericórdia. É porque Ele nos ama. Terceiro ponto da nossa lição: confissão de pecado, um caminho de cura, restauração. Um caminho de cura e restauração. Primeiro parágrafo, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Então a primeira confissão que nós fazemos é a Deus, é o Senhor, porque Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. E o interessante de confessar a Deus é porque Ele conhece a profundidade do nosso coração. Deus tem a capacidade de saber se nós estamos realmente arrependidos, de saber se estamos sentindo só remorso, de saber se aquela confissão é só porque deu errado, é só porque a casa caiu. Deus tem essa sensibilidade que nenhum outro homem tem. Então nós precisamos confessar as nossas falhas a Deus. E aí no final desse parágrafo, o pastor Osiel nos diz que a palavra de Deus deixa claro que nenhum homem ou instituição humana tem legitimidade ou poder para perdoar os pecados de outro ser humano. Ou seja, o poder que perdoa pecados tornou-se visível no Calvário. Eu escrevi isso aqui, olha. Nós vamos tratar aí sobre por que a igreja pode ministrar o perdão, por que a gente pede perdão então para o pastor, né? Porque a gente confessa para o pastor, para um líder, se é para outra pessoa, né? Se ninguém tem poder de perdoar pecado. A gente vai entender isso já já. Mas até então o que nós precisamos entender é que é o seguinte: o poder que perdoa pecados tornou-se visível no Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O último pecador que foi perdoado no Calvário, né, ainda no momento ali do Calvário, foi o ex-ladrão. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós precisamos chegarmos a Deus com essa confiança. Deus, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, tem poder de me purificar. Eu estou arrependido e eu quero que o sangue de Jesus venha sobre a minha vida. E Deus faz isso. Segundo parágrafo do terceiro ponto, confessando o pecado à liderança escolhida por Deus. Aí quase no meio desse parágrafo, o pastor Aziel escreveu o quê? Na passagem de João 20, podemos notar que os homens escolhidos por Cristo mediante a autoridade divina, que os homens escolhidos por Cristo, mediante a autoridade divina conferida a eles, agindo em seu nome, foram outorgados por ele a proclamar o perdão diante da confissão de pecados, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. O Senhor falou com os discípulos, com os apóstolos, aqueles que estavam ali trancados numa sala com medo. Ele chegou e disse: Pai seja convosco, recebeu o Espírito Santo. E ele disse: a quem perdoardes o pecado, os pecados seriam perdoados, a quem retiverdes seriam retidos. O Senhor não está dizendo que líderes têm poder em si mesmos de perdoar pecado. Entenda que a primeira coisa que Jesus faz é dizer: Pai seja convosco, e depois recebeu o Espírito Santo. Agora que vocês receberam o Espírito Santo, vocês têm autoridade para falar em meu nome na terra. Então, quando nós, enquanto igreja, ministramos o perdão de Deus sobre a vida das pessoas que vêm suplicar o perdão, estão arrependidas e vêm pedir o perdão a Deus, nós somos representantes de Deus. Então, as pessoas pedem perdão a Deus e, como representantes de Deus, nós ministramos o perdão sobre a vida dessa pessoa. Mas não é que eu não vou ministrar o perdão sobre a sua vida, não, porque se eu não ministrar, não, nós não podemos chantagear as pessoas. Infelizmente, tem líderes que fazem. Trabalham, entra, como diz um primeiro, entra no psicológico da pessoa e quer oprimir a pessoa para que a pessoa faça aquilo que ela quer. Nós fomos chamados por Deus para liberar o perdão. O perdão é de Deus. Só Ele tem o poder de fazer isso, através do sangue de Cristo. Mas nós fomos chamados por Deus para liberar este perdão. Então vamos lá. Escrevi aqui que líderes escolhidos por Deus não perdoam pecados, mas têm autoridade de Deus para ministrar o perdão. Então Deus nos chamou, foi para isso, para ministrar esse perdão que veio sobre a nossa vida e que está em nós para ser ministrado aos outros. Terceiro parágrafo e último ponto da nossa lição: alcançando cura e restauração. Como nós alcançamos cura e restauração? Através do perdão. Reconhecimento de que falhamos, arrependimento genuíno, nos lançando diante de Deus, suplicando perdão, alcançando o perdão de Deus. Provérbios 28 e 13. Mas o que confessa aí, deixa
alcança misericórdia. Então, esse crente que faz isso encontrou o caminho de cura e restauração. Na confissão, encontramos o caminho de cura e de restauração. Vamos lá, queridos, 3 considerações importantes para nós fazermos aqui no final da nossa aula. Primeira consideração importante: confessar os pecados é sinal de reconhecimento, humildade e dependência. Essas 3 coisas. Na confissão eu reconheço, sou pecador, eu falhei. Mas eu também, tomo uma atitude de humildade. Eu entro diante do Senhor e falo, me perdoe, Deus, me ajuda, me perdoe, eu sou pecador. E a terceira, dependência de Deus. Eu preciso de ti, me ajude a não pecar mais, me purifica, lava-me. Aí Davi fala, por exemplo, no Salmo 51, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, confessar os nossos pecados é sinal de reconhecimento, humildade e dependência. Segunda consideração importante: o pecado não confessado é uma enfermidade espiritual capaz de adoecer o ser humano em sua plenitude. Um pecado não confessado nos adoece. Nos adoece. É uma enfermidade espiritual. E nenhum médico pode resolver esse problema. Nenhum médico pode resolver esse problema. Só o Senhor Jesus, através do seu sangue vertido no Calvário, que pode arrancar esta doença. Terceira consideração importante, presta atenção nisso aqui. É o doente quem deve buscar a cura. Ah, eu estou doente porque eu pequei, porque eu falhei. Então a enfermidade do pecado está aqui. Eu busco a cura. E eu tenho que buscar a cura no lugar certo. Então é o doente quem deve buscar a cura e submeter-se ao melhor tratamento necessário à sua restauração. Então, qual é o melhor tratamento para ser restaurado? Ah, mas eu não queria fazer esse tratamento, mas é o necessário? Então vamos lá. Vamos fazer porque o que eu quero é ser curado. Todavia, todo médico ao tratar o doente precisa necessariamente, para ser bem redundante, precisa necessariamente defender a sua integridade física, emocional e moral. É claro que esse médico aqui representa a figura do líder. Então a pessoa é a pessoa doente, ovelha, vem buscar a cura. Eu, como médico que vou direcioná-la no melhor tratamento, como representante de Deus, eu preciso necessariamente defender a sua integridade física, emocional e moral. Deus, ou nós, líderes, não estamos autorizados a expor ninguém por causa das suas falhas. Nós não temos autoridade de Deus para humilhar, para desprezar, para expor, para ridicularizar as pessoas. Não, não, não. Eu disse aqui no início da minha fala, e repito agora, fechando a aula, quando alguém vem a mim pedir perdão, eu devo considerar essa pessoa como digna do meu respeito, porque ela vem querendo se arrepender, buscando a cura, buscando a solução do problema. E eu preciso tratar esta pessoa de forma que o meu tratamento não traga mais consequências do que o pecado dela em si. O meu tratamento tem que ser restaurador, reparador. Como eu disse, se a pessoa cai e quebra um braço. Aí quando chega lá, o médico fala, ó, vai, esse braço seu aqui eu vou tratar, mas não tem como, vai ficar um pouquinho torto. Mas sabe o que vamos fazer? Vamos quebrar o outro braço, entortar ele um pouquinho também, que fica os dois iguais. Não, o médico não pode fazer isso. A pessoa tá doido, doutor? Você é maluco? Mas é isso que às vezes algumas pessoas fazem no contexto eclesiástico. Querem, ah não, agora você vai ficar com defeito aqui, então vou colocar mais defeito. Não, nós precisamos curar, tratar e ser verdadeiros instrumentos de restauração para a vida das pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. Até a semana que vem, em nome de Jesus.